pessoal, bem-vindos. Os nossos próximos vídeos serão resoluções de exercício. Trará resolução desde o início do movimento até a parte de velocidade média, para que a gente depois daí possa dar entrada na parte de movimento retilíneo uniforme. Valeu, fiquem aí com a primeira questão. Nossa primeira questão ela vai tratar de movimento. Vamos só dar uma relembrada. O movimento de um corpo depende de duas coisas. Primeira coisa que a gente viu é que o movimento depende do referencial. A outra coisa foi que para existir o movimento era necessário que existisse a variação do espaço. Logo, existiu variação do espaço em relação ao referencial, o corpo está em movimento. Não existiu, o corpo vai estar em repouso. Essa é a teoria que tem que nos guiar aqui nessa questão. Então, vamos começar. Então, de posse da teoria que deve existir variação do espaço para que exista movimento, vamos analisar a questão dada. Então, ela diz o seguinte: um professor de física, verificando em sala de aula que todos os seus alunos encontram-se sentados, passou a fazer algumas afirmações para que eles refletissem e recordassem alguns conceitos sobre movimento. Das afirmações seguintes formuladas pelo professor, a única correta é: primeira letra A. O professor pergunta: Pedro, um aluno na sala, está em repouso em relação aos demais colegas. Vamos desenhar. Pedro está em repouso aos demais colegas. Antes de continuar lendo a questão, o que é que ele está dizendo aí? Ele está dizendo simplesmente o seguinte: que o referencial são os colegas e que a distância entre eles, o ΔS, não varia. Então, não varia. Mas todos nós estamos em movimento em relação à Terra. Então, ele disse que além de estar em repouso em relação aos colegas, ΔS não varia. Ele faz uma outra afirmação, que todos estão em movimento em relação à Terra. Primeira pergunta que eu faço: onde esses benditos meninos estão? Eles estão, obviamente, a bordo desse planeta que é o planeta Terra. O planeta Terra está fazendo uma rotação em torno do seu próprio eixo e ele está fazendo uma translação em torno do Sol. Mesmo havendo isso, estão todos a bordo do planeta. Então, independente da velocidade que o planeta esteja desenvolvendo, ou em torno do Sol, ou em torno do seu eixo, todos eles, em relação à Terra, olha o que eu estou dizendo, em relação à Terra, não varia o espaço. Por quê? Porque eles estão a bordo da Terra. Se você pegar o ΔS entre os meninos, os alunos e o planeta Terra, esse ΔS aqui também, ele não sofre variação. Se ele não sofre variação, é porque o corpo está em repouso. Vai ser sempre nessa temática: houve variação do espaço, houve movimento. Não houve variação do espaço, não houve movimento. Então, letra A é errada. Vamos cortá-la daqui. Letra A está errada. Letra B. Mesmo para mim, professor, que não paro de andar, seria possível achar um referencial em relação ao qual eu estivesse em repouso? Então vamos lá, vamos por partes. O professor está andando, ele está se locomovendo na sala e a pergunta é a seguinte: se existe algum referencial com o qual a gente possa dizer que o professor está em repouso. Vou dar um zoom aqui no bolso dele e a gente vai enxergar o seguinte: vai enxergar uma camisa e no bolso dessa camisa uma caneta. Pessoal, pergunto a vocês o seguinte: essa caneta em relação ao professor, o ΔS da caneta em relação ao professor que está para lá e para cá, existe variação do ΔS do espaço dessa caneta? ΔS varia nessa situação? ΔS não varia. Então, o professor em relação à caneta não está variando o espaço. Se não está variando o espaço, é porque o professor em relação à caneta está em repouso. Beleza? Então, é possível sim encontrar um referencial em relação ao professor
que está andando com o qual ele esteja em repouso. Então, de antemão, letra B, verdadeira. Letra C. A velocidade dos alunos que eu consigo observar agora, sentados em seus lugares, é nula para qualquer observador humano. Olha o que ele está dizendo aqui nessa letra. Que independente do observador com o qual estejamos comparando o estado de movimento, esses alunos que estão sentados em suas cadeiras estão parados. Isso é verdadeiro ou falso? Isso é falso. Porque, por exemplo, se os alunos estiverem sentados na sala de aula e por cima dessa sala de aula esteja passando um avião com o seu piloto lá em cima, em relação a esse cara aqui do avião, o espaço entre os alunos e o avião está variando. E se esse espaço varia, significa que existe movimento. Existe movimento. Essa é a teoria, galera. Então, letra C, falsa também. Letra D. Como não há repouso absoluto, olha o que ele está dizendo aqui, ó. Não existe repouso absoluto. O que é que significa isso? Repouso absoluto. Repouso absoluto é aquele corpo que em relação a qualquer outro referencial, esse corpo sempre vai estar parado. Isso não existe. Então, como não há afirmação, repouso absoluto, nenhum de nós está em repouso em relação a nenhum referencial. Ele ia bem até repouso absoluto. Depois ele fala que nenhum de nós está em repouso em relação a nenhum referencial. Isso é falso. É o caso do professor e a caneta. É o caso, por exemplo, de um aluno em relação a outro, cujo ΔS não varia. Então, para que haja repouso, basta que o ΔS não varie. Beleza? Essa segunda afirmativa é falsa. Logo, letra D, falso. Letra E. O Sol está em repouso em relação a qualquer referencial. Mentira, galera. É o exemplo da Terra e do Sol. Se eu colocar o Sol aqui e colocar a Terra em órbita, ou seja, girando em torno do Sol, eu vou ver que em determinados períodos do ano o ΔS entre a Terra e o Sol é diferente. Então, se há variação de espaço entre um observador e seu referencial, se ΔS varia, é porque existe movimento. Então, letra E, falso. Por que falso? Porque ele diz que o Sol está em repouso em relação a qualquer referencial. Isso é falso. Tranquilo? Veja que para responder todas as questões, bastou a gente analisar o seguinte: quem é ΔS, quem é referencial. Se eu consigo identificar se houve variação e quem é o referencial, eu consigo responder qualquer questão teórica de movimento. Beleza? Então, meus amigos, essa foi a primeira questão resolvida. Se gostou, dê joinha aqui embaixo, se inscreva no canal aqui em cima e deixe seu comentário também. Qualquer dúvida de outra questão, deixe no comentário, mande como vídeo resposta para que a gente possa resolver aqui também. Valeu, galera, até a próxima aula.